que é outro companheiro inseparável do despachante Adoniran. A tudo isso, damos graças a Deus pelo seu infinito amor, bondade e companhia. Visto que a cada dia somos mais exigidos em qualificação e atualização profissional. Apesar disso, 90% das declarações são executadas por despachantes anônimos, que ainda encontram algumas resistências em segmentos que têm bastante na melhoria do completo livro. E por fim, eu decidi permitir falar um pouco de alguns temas atuais que estão bastante em voga na mídia nos últimos dias e abrir um pouquinho o espaço, fugindo do tema, para falar de algumas novidades. As minhas apresentações começam normalmente com o mapa estratégico da Receita Federal. A gente tem trabalhado no mapa estratégico desde 2007. O operador, muitas das vezes, a gente demora, às vezes, a carga está desembaraçada, demora 2, 3 dias para entregar uma carga. Muitas das vezes. Não estou criticando ninguém não, mas é a verdade. Existem. E recente estudo da FEJAM indica o tempo médio de liberação de carga no galeão de 217 horas e 30 minutos. Isto é, 54 vezes mais do que nos terminais de Xangai e Singapura, o que afeta a competitividade do país. Atualmente, 16 ministérios e 26 órgãos estão envolvidos na liberação de cargas, muitas vezes procedendo aos mesmos controles e formulando exigências já atendidas junto a outro órgão. Eu começaria citando um dado que todos nós conhecemos. Quem não tem competência não se estabelece. 30 anos de existência dos prédios, não precisa dizer mais nada que competência está mais do que presente. Se nós verificarmos, quando começou em 1933 e hoje, 2013, quantas etapas, quantos desafios foram superados para chegar ao estado de hoje? Eu me lembro, muitos de vocês que são jovens, quando foi lançado o Siscomex. O Siscomex, quando foi lançado, dizia: não precisa mais despachante, o Siscomex resolveu todos os problemas. Mas se não precisa despachante, todos os problemas do vírus. O custo de exportação vai reduzir, as exportações vão aumentar, reduz o custo, aumenta a possibilidade de venda, tudo está solucionado. Só que nós verificamos hoje, se não fosse o despachante, em vez de melhorar, teria piorado muito. Tentar fazer de acontecer. E eu acho que o papel do despachante é fundamental em conseguir traduzir isso para a empresa e viabilizar isso em termos de negócios e operação da empresa. Os tempos que vocês colocaram aqui, eu até criticava bastante que nós temos agora, nem vou ter visto, porque eu tenho tempos bem menores. Considerando que o mercado farmacêutico é um mercado, uma regulamentação adicional pela própria vida. É o seguinte, eu acho que o despachante, eu vou dar um recado aí para o despachante do Guarneiro. O despachante do Guarneiro não deve tentar ser técnico farmacêutico. Ele deve tentar pegar as informações aí dos farmacêuticos e passar corretamente para a Anvisa. Não pode ser técnico. O despachante não é o papel dele. O despachante cumpre a legislação. Só isso. O despachante não pode interpretar a legislação sanitária. É a competência dele, a não ser que ele seja um farmacêutico normal. Tá?
Eu acho que aí nós vamos harmonizar um pouco o nosso trabalho, então, esperando o seu plano. Bom, dando ponte entre o regulador e o regulado, para que a gente consiga estabelecer consensos técnicos em relação à legislação, em relação às exigências, onde a gente possa superar essas dificuldades de tempo, de prazo e tudo mais. Porque, do contrário, se a gente não fizer, é aquela história, né? Eu tenho 30 anos de experiência clínica, eu sou médico. Se a gente não fizer o diagnóstico rápido e não der o remédio certo, o doente morre. O tempo não está ao nosso favor, o tempo está contra a gente. Né? Então, eu acho que a gente tem que... temos problemas seríssimos. Né? A gente tem que identificar claramente qual é o problema, né? E tentar estabelecer a melhor prescrição para esse problema. Aliás, a respeito desse tema, o que eu quero dizer é que, com relação a quem vive, né, há 20 e tantos anos nessa área, né, trânsito internacional, eu acho que é muito importante esse acompanhamento. A gente tem visto sim uma evolução constante, né, da figura do despachante, né? Eu acho que o sindicato teve um papel nesses últimos anos muito maior. É uma pena que a gente não esteja vendo com aquela constância, né, dos cursos que estão sendo oferecidos, o pessoal comparecendo aos cursos, né, de forma a realmente se inteirar, né, e se profissionalizar. Perguntei para a nossa colega Lia, que está sempre com despachantes, ela tem sempre feito os treinamentos pelo Ministério, né, na parte da implantação. E ela tem dito, aliás, é o que ela falou, era mais necessário que o pessoal pudesse, né, cada vez mais estar se preparando, né, e de forma mais específica. Isso, uma série de sistemas foram criados nessa direção e, repito, olhando apenas o nosso umbigo, né, que é o que a gente quer fazer naquele momento. Estava olhando para dentro de nós mesmos e tentando ajustar aquilo que a gente tinha. E utilizamos, sem dúvida nenhuma, um recurso que também é muito mal falado, mas eu quero lembrar bem dele, que é o Siscomex. O Siscomex, ele nasceu lá em 93, efetivamente, com o sistema de exportação. E lá atrás, ele tem a ideia de trabalhar com um fluxo único de informação, né? Como já foi dito aqui, a ideia era acabar com documentos, isso não foi possível. Mas até que alguma coisa de fluxo único de informação aconteceu nele, porque hoje, por exemplo, começa uma DI e termina uma DI, as informações de uma DI não são repetidas numa DI. Então, entre o sistema que está na parte aqui do SX e passa para o sistema da Receita, houve uma integração. Ao longo do tempo, algumas necessidades adicionais de órgãos anuentes foram implementadas dentro do Siscomex em algumas situações. Nos contratou para exatamente desenvolver um dos primeiros sistemas de emissão de declaração de importação em guia, ainda era em papel, 7 vias. Então, a Yara está aí, então são entes queridos nossos que, sem dúvida nenhuma, nós não estaríamos hoje onde conseguimos galgar no mercado se não fosse a figura do despachante. Portanto, para mim, o despachante tem todo um respeito e carinho muito especial, porque sem os mesmos, nós, por exemplo, não estaríamos aqui agora. Que são colocados temas por vários dos interessados, então muitas vezes são apresentados problemas sérios, né, para a administração tributária, e
nós podemos, de uma maneira expedita, tentarmos resolver esse problema se estiver ao alcance da nossa região fiscal, da saída da região fiscal. Às vezes se trata de problemas de solução um pouco mais difícil do que nós dependemos de alguma atuação do órgão central. Então é importante ouvir esses profissionais, essas entidades representativas de classe, que trazem essas questões que nós levamos aos nossos superiores para tentar superar aquele problema que é trazido, né, nessas reuniões. Como mencionado, é um fórum de discussão de temas, um fórum onde situações, muitas vezes situações do cotidiano, situações do dia a dia, são trazidas e discutidas por muita gente. No caso do comércio exterior, eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião de entidades contrastáveis no início do ano. Fui procurada pelo Sindaerj propondo a criação de um fórum específico para comércio exterior. A princípio, nós visualizarmos, trazermos os assuntos, os temas do comércio exterior para dentro desse fórum global. Afinal de contas, fazemos, somos um setor econômico. Eu acho que está na hora, inclusive, que a gente tem que pensar no que nós queremos, nós brasileiros. Eu acho que nós temos que botar a mão para cima e dizer assim: senhores, estão lá em cima, lá pela nossa vida, nós queremos que seja assim, e não como vocês querem. Não como um paduísmo. Como tem visto várias coisas que têm acontecido por aí. Estão governando com caduísmo. Não pode ser assim. O governo tem que ser para todos. Então, eu espero que a gente saia desse encontro aqui mais consciente da nossa visão do comércio exterior, da nossa responsabilidade, a responsabilidade do despachante. Eu acho que é muito importante essa interação entre o privado e o público, exatamente no sentido da gente poder melhorar a vida de todos nós. Obrigado por tudo.